Olá, tudo bem? Eu sou a Cris Prado, sou psicóloga clínica e estou aqui de novo em plena sexta-feira para perguntar para vocês se vocês têm o hábito da leitura. Se vocês gostam de ler mais livros de ficção, livros de romance, livros científicos, religiosos, enfim, que tipo de livro atrai mais a atenção de vocês. E quero saber também se vocês têm o costume de anotar os livros que vocês já leram, se sabem quantos livros vocês leem por ano. Esse questionamento, na verdade, surgiu depois de eu ter recebido a lista de material da minha filha e ter visto que eles vão ter que ler agora na 8ª série 3 livros por trimestre, ou seja, um livro por mês. Isso fora os livros de escola mesmo, os livros didáticos. E aí eu comecei a analisar, nossa, que legal, que coisa interessante, quantos livros eles têm que ler. Meio que obrigados, mas de qualquer maneira isso já vai servir de base para o resto da vida deles. E aí eu comecei a fazer umas pesquisas para ver, né, que eu falei, será que todas as pessoas costumam ler dessa maneira? Como que é que o brasileiro funciona, apesar de eu já ter uma intuição do que viria nessas pesquisas. E realmente, pesquisas recentes de 2016 mostraram que as pessoas, elas leem muito mais na infância, na adolescência, do que na idade adulta. Então, uma média de livros lidos inteiros pelo brasileiro, contando realmente o livro lido até o final, é uma média de 1,9, 2,10 livros ao ano. Vocês poderiam pensar agora que era o que eu estava falando ao mês? Não. Ao semestre? Não. Ao ano. É muito pouco. Porque o hábito da leitura, ele traz pra gente uma base muito grande para o resto da vida. Então, a pessoa que tem o costume de ler, e é muito legal que isso aconteça desde pequenininha, que os pais leiam para a criança e depois ela vai tomando gosto pela leitura, isso vai deixando a criança mais criativa, com vocabulário maior, com um senso crítico muito maior, e isso vai ser importantíssimo para o resto da vida. Já que a gente busca uma sociedade que é capaz de tomar decisões assertivas e fazer o melhor pela nossa sociedade, a gente precisa começar a partir disso, a partir do incentivo do hábito da leitura. E a gente sabe também que as crianças aprendem com as nossas atitudes, então a gente tem que exercitar esse hábito e mostrar para elas como é prazeroso. Incentivar realmente a leitura, perguntar para elas o que elas gostariam de ler, de repente começa assinando um gibi, né, como eu fiz com a minha filha, o gibi da Turma da Mônica, depois ela foi crescendo, já mudou para a Turma da Mônica Jovem, então assim, ela vai evoluindo. Agora chega um ponto de eu ter comprado um livro recentemente e ela leu esse livro em um dia, um livro de mais de 200 páginas, porque ela gosta muito dessa história, uma série de livros, e aí ela acaba lendo muito rápido. Isso foi construído pela minha família. A gente gosta de ler e eu parei para analisar tudo isso, né? Fui lá buscar nas minhas memórias como foi construído isso dentro de mim desde a minha infância e lembrei como eu fiquei feliz quando eu li o meu primeiro livro. Eu fui num site que eu uso muito, que é como se fosse um sebo virtual, que é o Estante Virtual. Os livros são muito mais baratos lá, então se você não tem condição de comprar o livro numa livraria pelo preço normal, no Estante Virtual sai muito mais barato. Esse último livro que a minha filha comprou, que eu comprei para minha filha, por exemplo, na loja estava R$50, no Estante Virtual usado, mas em super boas condições, eu paguei 18 já com frete. E ainda bem que eu paguei 18 e não 50, porque realmente ela leu em um dia e ela não vai passar para frente ainda, porque ela quer terminar a coleção. Mas voltando aqui ao assunto, eu me lembrei do meu primeiro livro e fui procurar e encontrei. O meu primeiro livro, que eu li quando eu tinha 7 anos, no primeiro ano do fundamental, foi esse daqui, Armand Simplício, da Condessa de Ségur. É um livro de quantas páginas? 142 páginas, já era um livro sem muitas figuras, as figuras que tinha eram figuras em preto e branco, as letras grandes, mas não tão grandes, então assim, eu me senti muito orgulhosa, e a história foi muito bonita, e isso despertou em mim uma sensação muito boa de independência, de que eu podia, a partir daquele momento, ir atrás dos assuntos que
me interessassem, que eu não precisava de mais ninguém para ficar lendo para mim. Eu também comecei a ler a partir dos gibis da Mônica, que a minha irmã comprava quando eu era criança, e realmente isso foi me instigando. Então, quando eu entrei na escola, eu já era alfabetizada. Aí a gente vai fazendo boas escolhas, e aí até os livros obrigatórios da escola acabam ficando mais prazerosos. E aí eu lembrei agora também que eu acho importante colocar aqui o meu primeiro livro e o meu último livro, que foi o livro da Michelle Obama. Eu ganhei do meu irmão em janeiro e eu li esse livro em 3 dias. A capacidade dela de colocar em palavras uma luta que ela teve tão grande para se desenvolver e com tanta clareza, com tanta humildade, de uma maneira tão bonita, me fizeram também ter vontade de dividir com vocês a importância que tem a literatura na nossa vida. Então ela mostra que as mulheres podem ser o que quiserem, que as pessoas podem ser o que quiserem na vida, apesar de todas as dificuldades, isso através dos estudos. E não é só isso, ela serviu para mim como uma força, sabe, uma força motriz que me fez tomar uma decisão, né, na minha vida. Eu tinha a ideia de iniciar esse canal já há algum tempo e ficava preso aquilo. E depois de ler esse livro, que para mim foi muito revelador, veio uma força interna e me disse, vai, né? Vai, dá andamento, faz o que você tem vontade de fazer, mostra um pouco do que você aprendeu com a vida, com a sua experiência prática dentro do consultório terapêutico, com a psicologia, mostra para as pessoas. Então, assim, a partir de um livro, eu consegui o empurrãozinho final para dar andamento a esse meu sonho. E a gente sabe que não é só nesse caso que funciona, não é só como, por exemplo, com os livros de autoajuda, né? Não é só para te dizer o que fazer. Às vezes, numa história de ficção, por exemplo, você vê que a sensibilidade do autor foi tão grande que tocou você naquela questão que você está vivendo, por exemplo, né? Então isso já te ajuda, já te mostra uma outra perspectiva, já te mostra pontos de vista que você talvez não tenha nem pensado, maneiras de sair daquela situação. É comprovado mesmo através de estudos por 2 autoras inglesas que se conheceram durante a faculdade de letras e que elas, a partir dos livros que elas tiveram que ler, de muitas discussões, decidiram lançar em 2013, lá na Inglaterra, um livro que chama Farmácia Literária, da editora Verus. Elas fizeram um compilado de males psicológicos, de questões emocionais, mais ou menos 200 males, e para cada uma dessas questões emocionais que elas colocaram nesse livro, como se fosse um livro médico mesmo, elas dão dicas de alguns livros de ficção que as pessoas podem ler para ajudar, para complementar o tratamento. Então isso não exclui, na verdade, a necessidade de um tratamento, claro, mas ajuda. Isso foi tão bem aceito na Inglaterra que, a partir do momento que elas lançaram o livro, que fez tanto sucesso, a equipe de saúde pública da Inglaterra adotou isso como prática. Então, os médicos, a partir de agora, além das medicações necessárias, eles indicam livros para que as pessoas leiam. E esse livro foi tanto sucesso que foi lançado aqui no Brasil em 2017, com autores inseridos nesse livro, autores que fazem parte do nosso cotidiano. Então, se nesse momento, a partir desse vídeo eu conseguir despertar em você, que seja uma sementinha, um gostinho, uma curiosidade para tentar entender que tipo de leitor você é, ou se você me disser, por exemplo, eu não gosto de ler, eu não tenho o hábito de ler, me cansa, não consigo prender minha atenção, eu digo para vocês que insistam, tentem pelo menos, vale a pena a tentativa, vale a pena essa mudança de hábito. A gente já é comprovado, na verdade, que mudar hábitos, adquirir hábitos novos, aprender coisas novas, funciona pra gente como se fosse um elixir da juventude. Então a nossa mente funciona melhor, a gente fica mais feliz, é mais ou menos como se a gente começasse a frequentar a academia e fosse sentindo aquele prazer, sabe? O hábito da leitura vai causando isso na gente também. Então a gente vai melhorando na hora de falar as coisas, a gente vai realmente adquirindo um vocabulário maior, vai conseguindo se expressar melhor, nos
nos ajuda a desestressar, nos ajuda a diminuir a ansiedade. Então a gente aprendendo e adquirindo esse hábito aos poucos vai melhorando a nossa qualidade de vida. É maravilhoso entrar nesse mundo. Eu espero que vocês tentem pelo menos fazer dessa maneira, porque eu acho que vocês não vão se arrepender. E se vocês gostaram do assunto de hoje, quiserem nos dar dicas de livros pra gente ler, ou se vocês quiserem pedir dicas de livros, dizer pra gente como é que vocês fazem pra catalogar os livros que vocês já leram, quantos livros vocês leem por ano, coloquem aqui, escrevam aqui nos comentários, que vai ser muito legal ler, vai ser muito legal interagir com vocês. E não esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho, que logo vocês vão ficar sabendo de novos vídeos que forem lançados. Um beijo, obrigada e bom final de semana!